O Papa João Paulo II deixou cerca de 14 encíclicas maravilhosas. Nós sabemos que encíclica é uma carta do Papa para os cristãos, para os bispos, para o mundo inteiro, também para os governantes das nações. E o Papa não deixou encíclica só do campo religioso, não. Ele entrou também no aspecto social, no aspecto político, no aspecto econômico e no aspecto da vida. Então, por exemplo, uma das últimas encíclicas do Papa foi Fides et Ratio, a fé e a razão. E a primeira frase dessa encíclica, aquela frase maravilhosa, a fé e a razão são as duas asas com as quais o espírito humano alça voo para contemplar a verdade. Quer dizer, o Papa deixa bem claro, o homem não pode viver nem só de fé e nem só de razão, nem só racionalismo e nem só fideísmo. As duas coisas. Um pássaro não voa com uma asa só. Não é? Uma encíclica que marcou o pontificado dele, onde o Papa mostra a importância da filosofia, a importância da ciência a serviço da fé, mas também a fé a serviço da ciência. E deixou também várias encíclicas no campo social. Não é? Ele combateu pesadamente a teologia da libertação de cunho marxista, que começou na América Latina por volta de 1960, que foi um perigo para a Igreja, continua sendo um perigo para a Igreja, tanto assim que o nosso Papa atual, Bento XVI, continua dizendo isso. A Igreja não pode usar o marxismo como meio de interpretação da Bíblia, porque o marxismo é uma filosofia ateia, né, materialista, que odeia Deus. Então, como compatibilizar isso com a fé? Não tem condição. Então o Papa fez, inclusive, o Papa João Paulo II fez um verdadeiro saneamento na Igreja em relação à teologia da libertação. Mas ele deixou encíclicas no cunho social. Solicitudo Rei Socialis, por exemplo, uma encíclica sobre a atividade social da Igreja, sobre a doutrina social da Igreja, o que a Igreja propõe para que haja justiça social no mundo, para que não haja ricos cada vez mais ricos e pobres cada vez mais pobres. A Igreja tem uma riquíssima doutrina social da Igreja, que nasceu lá desde o Papa Leão XIII, com a Rerum Novarum, com a Centésimos Anos, e o Papa João Paulo II deu sequência a esse estudo. Outra coisa maravilhosa que esse Papa fez foi aplicar o Concílio Vaticano II. Não é? Ele participou do Concílio Vaticano II, bem como o Papa Bento XVI, ambos participaram, João Paulo já como bispo, e ele fez questão de dizer que todo o trabalho dele era um trabalho de aplicar o Concílio Vaticano II. E muitas vezes chamou a atenção para que a Igreja voltasse aos documentos do Concílio Vaticano II, né? O compêndio do Concílio Vaticano II, para que essa doutrina que o Concílio deixou seja aplicada na Igreja. E quando ele escreveu, inclusive, o grande documento do ano 2000, Tertio Millennium Adveniente, né? Aproxima-se o terceiro milênio da Igreja, o ano 2000, o Papa deixou bem claro que uma das coisas importantes para o terceiro milênio era a Igreja voltar ao Concílio Vaticano II, estudar profundamente o Concílio Vaticano II, os seus documentos, porque, diz o Papa, nós não aplicamos ainda suficientemente o ensinamento do Concílio Vaticano II à Igreja. Ora, meus irmãos, nós sabemos, como diz o Catecismo da Igreja, no parágrafo 891, que num concílio ecumênico se manifesta fortemente a infalibilidade da Igreja. Então, não é que cada documento do Vaticano II seja um documento infalível, não, mas é uma orientação segura, né? De acordo com os sinais dos tempos, do Espírito Santo mostrando para a Igreja. João Paulo II foi o grande mentor, né, da aplicação desse trabalho depois do trabalho inicial do Papa Paulo VI. Bom, muitas outras coisas maravilhosas o Papa João Paulo II deixou para a Igreja. Aqui no nosso Brasil, o Papa pôde vir 3 vezes, veio a primeira vez em 1981, foi uma viagem maravilhosa, foi a primeira vez que um Papa veio ao Brasil. Me lembro muito bem que o primeiro lugar que ele esteve foi em Belo Horizonte e disse para aquela juventude, né, no campo de futebol, vocês são o Belo Horizonte desse país. Porque era em Belo Horizonte que ele começou. Depois o Papa voltou ao Brasil, depois voltou a última vez em 1997, onde ele celebrou aquele encontro com as famílias, e o Papa fez questão de
de participar, de encerrar, né, um encontro muito importante que houve aqui no Brasil, que foi um congresso teológico pastoral sobre a família. E o Papa disse muitas coisas sobre a família, inclusive deixou a importantíssima exortação apostólica sobre a família, chamada Familiares Consórcio, onde o Papa deixa orientações muito importantes e muito seguras. Então, meus irmãos, para a gente encerrar essa breve apresentação de João Paulo II, a gente pode dizer que foi verdadeiramente um gigante da Igreja. A Igreja tem 2 papas que receberam o subtítulo de Magno quer dizer grande. Leão Magno e São Gregório Magno. Eu penso que João Paulo II merecia também esse título de João Paulo II